Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de filosofia. É um prazer vê-los novamente. Peguem ali o livro de vocês, abram na página 36, que é onde começa o nosso assunto, certo? O nosso tema hoje é liberdade e igualdade. Para estudarmos liberdade e igualdade, preciso que vocês vejam aí dois conceitos, tá? Trouxe aqui primeiro capitalismo, tá? Que é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características gerais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. Capitalismo é o sistema econômico que nós temos hoje, tá? Aqui implementado no Brasil. Além do capitalismo, nós temos o socialismo. O socialismo é um sistema político-econômico, tá? Que se baseia na igualdade. Ou seja, ele tem como objetivo dissolver as classes sociais. O que é isso? Acabaria-se aí com a classe alta, a classe média, a classe baixa. Não existiria classes, tá? A fim de acabar com a desigualdade entre ricos e pobres. Para isso, sugere-se a extinção da propriedade privada, economia planificada e teria uma distribuição igualitária de rendas, entre outras medidas. Todo mundo ganharia o mesmo valor, tá? Seja você um médico, seja você lá um gari, você ganharia o mesmo valor de salário, certo? Vamos lá, né? Liberdade e igualdade. Tá, pessoal? O estado de liberdade e igualdade, eles são construídos de acordo com determinados padrões éticos e políticos da sociedade. Ninguém ou nenhuma sociedade é ou já foi plenamente livre, tá? E se a gente considerar, né, a definição básica de tais conceitos, isso nunca aconteceu. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os homens são livres e iguais. Mas se a gente olhar à nossa volta, se a gente for analisar isso, a gente vai perceber que essa é uma ideia falsa, né? Que nem todo mundo é igual às outras pessoas. O único estado, né, de igualdade literal que nós temos é a vontade sobre algo. Quando duas pessoas querem a mesma coisa, elas se tornam iguais em seus objetivos. E quando existe, né, a vontade de duas pessoas sobre a mesma coisa, surge a competição. Portanto, o estado de igualdade é, na essência, o estado de guerra, né, de competição entre as pessoas. E para não haver a competição, né, para que a posse de algo, o prevalecimento de alguma coisa sobre a outra, o Estado, ele impõe uma determinada organização na situação. A liberdade, ela é literalmente a ausência de oposição, né? Assim sendo, nunca existirá a liberdade que conviva harmonicamente com a igualdade, pois se o estado de igualdade só se legitima, tá? Tem aí legitimidade. Sobre o controle de uma autoridade, autoridade tal que impõe que duas pessoas devem compartilhar o objeto desejado, elas não serão livres plenamente, né? A partir desse ponto de vista, os conceitos de liberdade e igualdade, eles se chocam com as noções de direito e deveres, que são necessárias para uma convivência harmônica de qualquer sociedade. Para o indivíduo ter direitos, ele deve cumprir deveres. E o cumprimento de deveres consiste em aceitar a oposição à vontade própria, uma vez que em alguns desses deveres consistem em ações contra o gosto ou a vontade própria. Se eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, entendeu? Entre outras palavras, a liberdade do indivíduo termina quando começa a liberdade do seu próximo. A minha liberdade termina quando começa a sua. As noções de liberdade e igualdade que nós temos na sociedade, né? Nossas leis, nossos direitos e nossos deveres, foram construídas de acordo com a ética, né? Com a ética burguesa, em uma sociedade capitalista. Essa noção, né, de liberdade, ela está ligada à capacidade de diminuir as oposições postas às vontades próprias através de uma força econômica.
Do mesmo modo que se atribui um significado à liberdade, por exemplo, a capacidade de adquirir bens materiais em função de um fluxo de produção, em função de um recebimento, né, de um salário mensal, né, torna-se necessários ao mundo capitalista. Ou seja, a nossa liberdade se dá à mesma medida do seu poder de consumo. Eu sou livre porque eu posso comprar um livro, compro um computador, compro uma televisão, um notebook, um celular. Dependendo do meu poder de consumo, eu ganho liberdade. Se eu tenho muito dinheiro, eu consigo fazer aí basicamente tudo. Entendido? A igualdade, dentro dessa mesma perspectiva, ela é igualdade de direitos, né? E não igualdade na aplicação deles. Todos são iguais perante a lei, mas a lei, ela é interpretativa, né? Ela é adaptável aos interesses e vontades de quem a aplica. A única igualdade que existe no mundo capitalista é a igualdade da necessidade. Todos necessitam das mesmas coisas. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de roupa, todo mundo precisa de educação. Aí se dá a igualdade, tá? Porém, a liberdade para conseguir as coisas é falsa, pois a liberdade, né, assim como as oportunidades, também estão diretamente ligadas ao poder de consumo. A partir do momento que eu tenho um poder de consumo, que eu tenho um poder de aquisição maior, eu consigo como é que eu posso dizer? Consigo me preparar mais para o mercado de trabalho, né? Enquanto uma outra pessoa da minha mesma idade, só que com condições de poder aquisitivo diferentes, não consegue. Entenderam? Na perspectiva, né, da socialista, lá do socialismo, né, que tem ali como o objetivo a igualdade, né, essa igualdade ela consiste na igualdade material, né, mas isso é realizado pelo controle do Estado, todo mundo teria as mesmas coisas. No socialismo, o Estado ele não existiria marcas de produtos, né, não existiria diferentes tipos de refrigerante, por exemplo, né? Todo mundo seria funcionário público, não existiria a lei da oferta e da procura, né? Nós sabemos, quando é verão, as peças de inverno elas ficam bem mais baratas. Quando é inverno, as peças do verão ficam bem mais baratas. Tem-se aí a oferta e a procura. E no socialismo não existiria isso, tá? Tudo teria o mesmo valor, teria ali toda uma igualdade. Tudo seria organizado pelas lideranças, né, que representam os trabalhadores, né? Quem seriam essas lideranças, né? Como que elas se dariam conta da diversidade de pensamentos e posturas políticas, das diferenças, né, individuais, a própria distribuição de renda, o consumo de alimentos, de remédios, como é que teria aí, como que essas lideranças socialistas elas acabariam resolvendo todas essas particularidades, né? Porque são particularidades regionais, individuais, de cada indivíduo. Não tem como uma outra pessoa saber do que você precisa, né? Quando a gente questiona os modelos econômicos, né, tanto capitalista quanto socialista, na verdade a liberdade e a igualdade, né, são os conceitos centrais dessa discussão. A liberdade capitalista ou a igualdade socialista, né? Como eu posso promover a liberdade, né, sem oferecer condições materiais para exercê-la? Como é possível, por exemplo, em uma sociedade de liberdade plena, sem algumas pessoas, né, que violem a liberdade dos outros? Como é que eu resolveria isso? Como eu poderia oferecer essa liberdade coletiva sem cumprir direitos e deveres, por exemplo? Ou obrigar as pessoas a abrirem mão das suas vontades próprias para o meio da coletividade. Nós sabemos que isso seria ótimo. Mas é possível acontecer? Bem difícil, né? Precisaria de todo um amadurecimento mental, coletivo, que necessita aí de educação, que não é facilmente encontrada, não é facilmente alcançada, tá? Na história política, né, na história política, econômica e cultural entre o capitalismo e o socialismo no século XX, o capitalismo ele conseguiu estabelecer sua concepção de liberdade e igualdade, né, e convencer as pessoas que elas são legítimas e vigentes.
ao contrário do socialismo. Tá? O socialismo, ele não conseguiu convencer as pessoas de sua proposta de igualdade. Podemos apontar vários motivos para esses fatos, né, que se ampliam em tanto as relações estratégicas, né, ideológicas, quanto as práticas. Quando a gente considera a essência humana, a nossa condição ética e moral, né, a gente poderia afirmar que se trata de uma fusão de teorias, né? Thomas Hobbes, ele diz que o homem é o lobo do homem, né? E Rousseau, né, ele nos diz que o homem é o bom selvagem. Os seres humanos, eles são maus, egoístas e individualistas por natureza, tá? O ser humano, ele é assim. E quando ele vê, né, as necessidades de impor o seu ponto de vista, ele acaba tendo ali, né, um conflito, tá? Ao mesmo tempo que o ser humano, ele é mau por natureza, ele também é bom, pois ele opta, né, em apoiar a liberdade acima de tudo, por exemplo. Porém, o ser humano, ele acaba sendo corrompido, porque a liberdade, ela permite a existência de desigualdades sociais, tá? Sem se importar com o bem coletivo, por exemplo. Os conceitos de liberdade, igualdade capitalista, eles se constituem, né, se consistem no livre mercado, né, e na igualdade perante a lei de oportunidades. Tais concepções, elas são muito atraentes e facilmente aplicáveis do que aquelas propostas pelos socialistas, por exemplo. No socialismo de Estado, né, que objetiva aí a igualdade material, a liberdade individual, ela acaba sendo oprimida até as últimas consequências pela força do autoritarismo. Nós somos afeiçoados a respeitar os direitos do próximo, uma vez que isso envolva cumprir os deveres que se opõem à nossa liberdade. Nossos direitos e deveres, que devem manter a harmonia social, necessitam de uma autoridade, que por sua vez se vale da vigilância e da punição para ser eficiente. E mesmo assim, os indivíduos aos quais é de legítimo, né, a autoridade, elas se valem da sua condição para o benefício próprio, pois também não escapam da condição do lobo do homem. Entendido? Na liberdade capitalista, as pessoas, elas não são livres, mas elas se sentem livres, pois elas são condicionadas a pensar, né, o sistema através de mecanismos ideológicos, a partir do seu próprio pensamento. O capitalismo, quando ele necessitou do autoritarismo, por exemplo, como no Brasil, de 1964 a 85, né, a gente valeu-se aí da propaganda massiva de uma construção ideológica a seu favor, né? E os conceitos centrais desse processo, dessa construção ideológica, foi planar no sentimento de liberdade, de felicidade e igualdade, sustentadas pelo hábito de consumir, né? Consumir novelas, consumir refrigerante, Jornal Nacional, carros, o show da Xuxa, tá? Foi aí a forma do consumo. A vitória do capitalismo sobre o socialismo em quase todos os países do mundo, ela não representa que o capitalismo seja melhor, mas que a estratégia do capitalismo foi melhor, né? A ilusão da liberdade capitalista, ela foi mais eficiente do que a ilusão de igualdade socialista. As ditaduras capitalistas, elas tiveram um êxito em adestrar, né, as populações ao individualismo, pensar só em mim ao invés do meu coletivo. As ditaduras socialistas, elas já não tiveram o mesmo êxito em manipular ali as massas, né? Então a gente acaba se perguntando qual é o melhor sistema. Existe um sistema eficiente, né? A gente necessita de uma transformação em nossa própria natureza, por uma nova ética, tá? Porque a natureza humana, seja hobbesiana ou seja russeniana, né, de Tom Hobbes, né, de Rousseau, ela não é imutável. Ela está sempre em constância mudança. E isso nos diz que, né, a única verdade, né,
Uma verdade aí que a gente tem é que nada na natureza é imutável. Tudo se transforma, tudo muda, pessoal, tudo muda. A pessoa que você era uma semana atrás não é a mesma que você é hoje. Você pode não perceber, mas não é a mesma, tá? Nós precisamos de uma revolução que parta do indivíduo para o coletivo. Precisamos que os indivíduos eles sejam parte do povo e que o povo seja composto pela força de cada um, ao invés de suprimir individualidades. Ao invés de se pensar só num, começa a se pensar no todo, tá? A gente precisa o quê? Que cada um aprenda a se autogovernar. Quando eu me autogoverno, eu consigo fazer uma escolha com maior autonomia, né? Eu consigo ver e eleger alguém que possa me representar. Alguém, é claro, que seja apto, que seja consciente de representar a coletividade de um povo. Sou rica, sou eleita presidente, só vou pensar nos ricos. E os pobres, onde é que vão? No meu mundo, no meu país, não tem pobre? É claro que tem. Se eu sou presidente, eu preciso pensar no bem coletivo. Preciso pensar lá desde a pessoa que não tem o que comer, não tem o que tomar café, até a pessoa que tem o que comer pro resto da vida. Eu preciso pensar em todo mundo, não posso como é que eu posso dizer? Não posso me prender apenas uma classe. Eu preciso pensar no total, tá? E esse representante, ele precisa ser real, ele precisa viver, precisa ter aí consciência da realidade, da diversidade do país em que ele governa. Por hoje é só, né? Respondo a atividade do livro de vocês. Até a próxima aula.